Durante décadas, o Brasil tentou combater um problema que nunca conseguiu eliminar completamente, que foi a sonegação de impostos. E o mais curioso é que a maior mudança contra esse problema talvez não venha de mais fiscais, nem de punições mais severas. Ela pode estar começando dentro dos próprios sistemas digitais que passam a registrar praticamente toda a atividade econômica. A reforma tributária ficou conhecida pela criação de novos tributos, mas essa talvez seja apenas a parte mais visível da história. Porque nos bastidores, ela propõe uma transformação muito maior na forma como as informações tributárias são produzidas, compartilhadas e analisadas. Se esse novo modelo funcionar como foi planejado, fraudes podem se tornar muito mais difíceis de ocultar. Mas será que isso significa que a sonegação está com os dias contados? Como que o sistema tributário brasileiro se tornou um dos mais complexos do mundo? O que realmente muda com a chamada Administração Tributária 3.0? Por que 2026 pode marcar o início dessa transformação? Afinal, a reforma tributária vai reduzir a sonegação ou essa expectativa está sendo exagerada? Para responder essa e outras perguntas, eu fui direto aos documentos oficiais da reforma tributária. E o que eles mostram revela que a maior transformação pode nem estar nos impostos, mas na forma como o Estado pretende acompanhar toda a economia brasileira. Quando a maioria das pessoas ouve falar em reforma tributária, pensa imediatamente em novos impostos. Mas essa talvez seja a parte menos interessante da história. Porque antes de entender o que está mudando, precisamos olhar para o sistema que existia. Durante muito tempo, o Brasil conviveu com um dos modelos tributários mais complexos do mundo. No lugar de um único imposto sobre o consumo, o Brasil acumulou diversos tributos diferentes ao longo das décadas. Entre eles o PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. E o desafio nunca foi apenas a quantidade. Cada tributo possui regras próprias, competências diferentes, formas diferentes de cobrança. Enquanto alguns eram administrados pelo governo federal, outros pertenciam aos estados e outros aos municípios. Na prática, uma mesma empresa precisava cumprir diferentes legislações, preencher diversas obrigações acessórias e acompanhar interpretações que nem sempre eram iguais. Segundo os documentos oficiais, um dos principais objetivos da reforma tributária é justamente simplificar esse modelo, unificando o tributo sobre o consumo, aumentando a transparência e produzindo as disputas entre empresas e o governo sobre impostos. Mas a complexidade gera outro efeito, que nem sempre recebe atenção. Ela não aumenta apenas o trabalho das empresas, também dificulta a administração do próprio sistema. Quanto mais regras, mais declarações. Quanto mais declarações, mais informações espalhadas. E quanto mais fragmentadas essas informações, mais difícil se torna analisá-las de forma reintegrada. É importante fazer uma distinção aqui. Os documentos oficiais não afirmam que a complexidade por si só provoca sonegação. O que eles afirmam é que a simplificação busca aumentar a transparência, reduzir disputas e tornar a administração tributária mais eficiente. A ideia de um sistema mais simples também facilita a fiscalização. É uma interpretação coerente com esses objetivos, mas não uma afirmação literal dos documentos. E é justamente aqui que começa a maior transformação da reforma tributária. Porque ela não pretende apenas trocar impostos, ela pretende mudar a maneira como as informações circulam entre as empresas e o Estado. E é aí que entra um conceito pouco conhecido, mas talvez o mais importante de toda essa mudança. Quando a reforma tributária é discutida, quase toda a atenção fica voltada para esses novos tributos. E de fato eles existem. Ao longo da transição, PIS, COFINS, ICMS e ISS passam a ser substituídos pelos novos tributos sobre o consumo. O primeiro é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. O segundo é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Além deles, surge o imposto seletivo, voltado para produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já o IPI terá sua alíquota reduzida para zero em quase todos os produtos. As exceções existem para preservar os incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus, uma região que possui um regime tributário especial para estimular a produção industrial. Essa é a mudança mais visível, mas talvez não seja a mais importante, porque a transformação mais profunda acontece nos bastidores. Os próprios documentos oficiais chamam essa nova etapa de Administração Tributária 3.0. E esse conceito representa uma mudança de lógica. Em vez de depender de diversos sistemas isolados, a proposta é construir um ambiente tributário muito mais integrado. Na prática,
Os documentos descrevem um modelo baseado em digitalização, compartilhamento de informações e redução necessária de múltiplas declarações. A ideia é que boa parte das informações seja produzida de forma digital, já preparada para alimentar os sistemas tributários. Além disso, a proposta prevê maior integração entre União, estados e municípios, permitindo que diferentes administrações trabalhem com informações muito mais conectadas. Os documentos também apresentam um outro conceito importante, o chamado compliance colaborativo. Em vez de uma relação baseada apenas em fiscalizações posteriores, a proposta busca incentivar um ambiente mais transparente entre fisco e contribuintes, estimulando o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. Mas existe um ponto que talvez represente a maior mudança de todas: a fiscalização. Durante muito tempo, a lógica predominante era identificar uma regularidade depois que ela já havia acontecido. Agora os documentos falam de fiscalização preditiva e preventiva, ou seja, utilizar tecnologia para identificar riscos antes que eles se transformem em fraudes. Perceba a diferença. O objetivo deixa de ser apenas descobrir problemas do futuro. A proposta passa a ser construir um sistema capaz de acompanhar informações com muito mais integração, digitalização e capacidade de análise. É exatamente por isso que tantas pessoas passaram a dizer que a reforma tributária pode tornar a sonegação muito mais difícil. Mas antes de responder se essa conclusão realmente faz sentido, precisamos olhar para o que muda na prática. Porque toda essa transformação começa a sair do papel já em 2026. Até agora, tudo isso pode parecer uma ideia distante. Digitalização, integração, fiscalização preventiva. Mas existe uma pergunta muito mais importante. Como que essa mudança aparece na prática? A resposta começa em 2026. E ela surge justamente no documento que acompanha praticamente toda a operação econômica do país, a nota fiscal. A partir de 2026, os documentos fiscais eletrônicos começam a ser adaptados para destacar separadamente os valores da CBS e do IBS, seguindo os novos layouts definidos para cada tipo de documento fiscal. Pode parecer apenas uma mudança de layout, mas ela representa algo muito maior, porque esse novo padrão não envolve apenas a nota fiscal eletrônica. As alterações alcançam diversos documentos utilizados diariamente pelas empresas, como a nota fiscal de consumidor, nota fiscal de serviços, os documentos de transportes, as contas de energia e comunicação e até documentos usados para emitir passagens de transporte. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta. A mudança não está apenas nos documentos, ela está nas informações que eles passam a produzir. Além dos novos campos nas notas fiscais, os documentos oficiais também prevêem novos layouts, novas obrigações acessórias, novas declarações e regras específicas para plataformas digitais. Tudo isso faz parte da preparação do novo ambiente tributário. Perceba a lógica. Antes, as informações ficavam distribuídas entre diferentes documentos, diferentes declarações e diferentes sistemas. Agora a proposta é que elas sejam produzidas de uma forma padronizada desde a origem, facilitando a sua utilização em um ambiente muito mais integrado. Essa é uma interpretação baseada na digitalização e na interpretação descritas pelos documentos oficiais, e não pela afirmação literal deles. Mas existe um outro ponto que costuma gerar confusão. Muita gente acredita que 2026 já será o primeiro ano do novo sistema tributário. Na verdade, não é isso que os documentos estabelecem. 2026 funciona como um período de transição. As empresas já precisarão emitir seus documentos conforme os novos padrões e cumprir as novas obrigações acessórias. Mas para quem cumprir corretamente essas exigências, o recolhimento do CBS e do IBS permanece dispensado durante o período de testes. Ou seja, 2026 não é apenas o ano em que novos documentos começam a aparecer, é o ano em que começa a ser construída a infraestrutura que permitirá o funcionamento do novo modelo tributário. E isso nos leva à pergunta mais importante desse vídeo. Se praticamente todas essas informações passam a nascer no formato digital, integrado e preparado para análise, isso realmente pode tornar a sonegação muito mais difícil? É exatamente isso que os documentos permitem discutir. Essa talvez seja a pergunta que mais aparece quando se fala em reforma tributária. Ela vai acabar com a sonegação? A resposta mais fiel dos documentos oficiais é: não existe essa promessa. Em nenhum momento os textos afirmam que a sonegação será eliminada. E essa diferença importa, porque modernizar um sistema não significa tornar impossível qualquer tipo de fraude. O que os documentos escrevem é outra proposta.
um ambiente tributário baseado em transparência, digitalização, integração de dados e fiscalização preditiva e preventiva. O foco deixa de ser apenas descobrir irregularidades depois que eles aconteceram. A intenção é identificar riscos mais cedo, compartilhar informações com mais eficiência e reduzir oportunidades de fraudes. Perceba que existe uma mudança de lógica. Não é uma promessa de perfeição. É uma tentativa de tornar o sistema mais inteligente. Na prática, isso pode dificultar determinadas formas de sonegação, mas essa conclusão é uma interpretação baseada em características de novo modelo, e não uma afirmação expressa dos documentos oficiais. Até porque qualquer sistema depende de implementação, depende de tecnologia funcionando, depende da adaptação das empresas, depende da atuação das administrações tributárias e depende do tempo. Talvez esse seja o ponto mais importante de toda a reforma tributária. Ela não promete resolver todos os problemas. Ela propõe construir uma estrutura capaz de tornar a fiscalização mais integrada, mais preventiva e mais eficiente. Se isso reduzirá drasticamente a sonegação, será algo que apenas os próximos anos poderão dizer. E existe uma razão pela qual nada disso acontece de uma vez. Estamos falando da maior mudança de sistema tributário brasileiro em décadas. Empresas, governos, softwares, administrações tributárias, todos precisam se adaptar. Por isso, a implementação será gradual. Tudo começa em 2026, o ano da adaptação. As empresas passam a emitir documentos conforme os novos padrões e cumprem as novas obrigações acessórias. Em 2027, PIS e COFINS deixam de existir. O imposto seletivo entra em vigor e o IPI passa a ter a alíquota reduzida a zero para praticamente todos os produtos, mantendo apenas exceções previstas para a Zona Franca de Manaus. Depois, entre 2029 e 2032, ICMS e ISS começam a ser substituídos gradualmente pelo IBS. Ano após ano, a participação do novo imposto aumenta, enquanto os tributos antigos vão sendo reduzidos. Até que em 2033, um novo modelo entra plenamente em vigor, encerrando oficialmente o período de transição previsto pela reforma tributária. Percebe? A grande transformação não acontece de um dia para o outro. Ela vai sendo construída ao longo de quase uma década. E talvez o maior desafio nem seja criar novas regras, seja fazer toda essa estrutura funcionar na prática. Então a reforma tributária vai acabar com a sonegação? Depois de analisar os documentos oficiais, fica claro que essa talvez nem seja a pergunta mais importante, porque eles não prometem o fim da fraude. O que eles apresentam é uma nova forma de administrar o sistema tributário. Durante décadas, o Brasil conviveu com múltiplos impostos, obrigações espalhadas e pouca integração entre as informações. Agora a proposta é construir um modelo mais simples, mais transparente e muito mais digital, com compartilhamento de dados, integração entre União, estados e municípios, e mecanismos voltados para identificar riscos antes que eles se transformem em problemas maiores. Isso significa que ninguém vai conseguir sonegar? Não. Os próprios documentos não fazem essa afirmação, mas eles mostram uma mudança muito importante. Talvez a maior mudança da reforma tributária nem seja a criação de novos impostos. Talvez ela aconteça nos bastidores, na forma como as informações passam a circular entre empresas e o Estado. Porque pela primeira vez, a proposta não é apenas simplificar impostos, é construir uma administração tributária baseada em informações digitais integradas, capazes de aumentar a transparência, a eficiência e a prevenção de fraudes. Se esse modelo conseguirá reduzir a sonegação de maneira significativa, o tempo vai responder. Mas uma coisa parece certa: a reforma tributária não está mudando apenas a forma como os impostos serão cobrados. Ela está mudando a forma como o Brasil pretende fiscalizar sua economia. E essa pode ser a transformação mais profunda de todas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa reforma realmente vai dificultar a sonegação ou novas formas de fraude vão surgir com o tempo? Escreve aqui nos comentários. Eu faço questão de ler a opinião de vocês. E se esse vídeo ajudou você a entender uma das mudanças mais importantes da economia brasileira, aproveita para se inscrever aqui no canal. Porque toda semana tem conteúdo novo sobre investimentos, economia e patrimônio, sempre baseado em dados e documentos oficiais. Obrigado por assistir mais um vídeo e até o próximo. Abraço!